Agora Tutu Rossi e Marcita. Quem já tá aqui? Ô João Batista, como sempre, primeirão aí na fila. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô com uma câmera nova para transmitir pelo computador, sabe? Então eu tô fazendo os testes, na verdade, espero que dê tudo certo, né? Eu já fiz alguns pequenos testes à tarde e foi bem. Agora precisa ver a claridade, o som, não é mesmo? E porque é a primeira vez que a gente está usando esta câmera aqui para transmitir a nossa conversa curta com Tutu Rossi e Marcita. E assim eu consigo fazer com que as nossas lives tenham a imagem certa no Facebook, sabe? Então, os mapas, as informações que eu passo, tudo no papel para vocês, agora não vai sair mais invertido, vai sair certinho, né? O tema de hoje, vocês sabem que é de extrema importância, nesta época principalmente, e não esqueçam que o clima está mudando, a natureza está mudando, nós começamos a observar coisas que antes nós não observávamos, ou não com tanta frequência, né? Enfim, um frio intenso, neve agora para todo lado, chuvas de granizo, ventanias, furacões. Então, dos últimos anos para cá, no Brasil, principalmente na parte sul, né, do país, vem acontecendo os fenômenos climáticos bastante severos e violentos, né? E pode nos pegar na estrada, uma ventania, uma chuva fria, gelada, gelo na pista, o gelo negro na pista, e um frio intenso que nos congela o corpo, as mãos, os pés, o corpo inteiro, né? Então o frio tá aí, frio intenso tá aí também, um frio que a gente também, eu estava conversando com os amigos lá no Nordeste, né? E até lá tá frio, tá assustando todo mundo, né? Imagina os cariocas como estão, né? Abaixa 2 graus lá no Rio de Janeiro, parece que vai acabar o mundo para os cariocas, né? Tem muita gente que não se dá bem com o frio, né? Não gosta de frio. Então o frio, gente, ele mexe com o nosso estado de espírito, na verdade, né? Tem gente que fica amuado, tem gente que fica nervoso com frio, tem gente que fica estressado, e tem gente que fica alegre e feliz, né? E tem gente, então, que se realiza um sonho quando vê uma neve. Então, o frio tem seus prós e contras, não é mesmo? Mas hoje a nossa conversa, então, é em cima deste tema, pilotar em frio intenso, né? Quais os cuidados, precauções, as roupas que temos que ter. Então vamos dialogar um pouco, né, nossa conversa curta sobre este importantíssimo assunto que é pilotar no frio intenso. Você está preparado? Eu acho que eu não estou não, viu? Embora eu já peguei um frio intenso, eu estava voltando, claro, para Marcita, do Peru, e passei pelo Atacama, só que era em julho. E nós pegamos a 4.000 metros de altura a 15 graus negativos, com gelo na pista. E eu quase lá me congelei porque eu tive que parar na pista para sair da pista, porque estava puro gelo, e passar a moto pelo lado. Só que o lado tinha neve, gelo e areião, porque é região de deserto, né? Então eu estava em direção ao Passo de Rama. Gente, que frio e que momento complicado, porque cada minuto que você fica parado no frio, com aquela ventania e a sensação térmica é muito mais frio do que a temperatura que está mostrando para nós, né? Quando a gente está na estrada. Então foi um momento bastante... eu fiquei muito, assim, que eu falo... com medo até, né? De acontecer alguma coisa com a gente, de passar muito mal. Então, o frio, gente, é um risco de vida até, dependendo da situação. Tem gente que morre no frio, obviamente, né? Perde todo o controle do corpo, a coordenação motora, o reflexo, né? A agilidade. Então, o frio pode causar mortes. Então, é muito perigoso. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente se aventurar a viajar numa época ou uma região muito fria.
que a gente mora num país tropical e nós não estamos muito acostumados a enfrentar um frio por muito tempo, né? Algumas horas, alguns dias, tudo bem, mas quando você já está passando dias e dias no frio, você começa a ficar estressado, psicologicamente abalado. Cada dia que passa pesa mais a questão do estresse devido àquele frio intenso, né? que não diminui, né? Então você tem que ter uma estrutura física, psicológica muito boa para que você contorne essa situação, esse desafio que é você estar viajando num frio intenso e fora o perigo que também né, que a questão do frio nos traz, tá bom? Mas vamos dizer uma boa noite aí para quem está aqui conosco. Eu estou aqui hoje com o Instagram, Tutu Rossi Mototurismo, e também com o Facebook. A Marcita está no trabalho, então eu espero que ela nos ajude quando ela voltar aí, que ela está em São Paulo, e eu estou aqui em Londrina, né, na casa da minha mãe. Então, mas a gente vai continuar, obviamente, com a nossa conversa curta, como sempre, todas as segundas-feiras, às 20 horas, e hoje este tema para lá de importante, que eu sei que vocês vão dar aí uma contribuição fantástica, né, sobre esse assunto, tá bom? Então, de pilotar no frio intenso, né? Como eu comecei a falar, né, ainda há pouco, nós nascemos e vivemos num país tropical, né? Então, isso significa o quê? Que a grande parte do país vive em calor, em uma temperatura boa, né? Nem alta, nem baixa, dependendo da região, talvez é altíssima, né? Mas não tão baixíssima. Baixa é no inverno, principalmente aqui no sul do país. E mesmo assim, em São Paulo, por exemplo, que não é tão sul, né? Mas em São Paulo, que eu estou lá há 32 anos, eu venho seguindo o inverno e nos últimos 8 anos nós não tivemos inverno. Foram 2 ou 3 dias que esfriaram e depois começou novamente a esquentar, mas esquentar mesmo. Isso na época do inverno, tá? Então significa que a natureza, ela já não vem mais com aquelas 4 estações do ano bem determinadas, dependendo da região que você está vivendo, né, aqui no Brasil. Entende? Então, por exemplo, eu me lembro que quando eu estava aqui em Londrina, há muitos anos atrás, nós tínhamos 1 mês, 2 meses de frio intenso, frio mesmo, né? Então a gente sabia que o inverno era o inverno, não era 2, 3, 4 dias de frio só, não. Eram 1, 2 meses de frio intenso mesmo, né? Geadas, chuvas, aquele frio que vinha, aquela ventania. E de alguns anos para cá, muitos anos para cá, na verdade, já não temos um inverno contínuo de 1, 2 meses de frio intenso, não é mesmo? Né? Se vocês prestarem atenção nos nossos invernos, como eu venho prestando atenção, nós não temos mais aquele padrão de inverno de 2, 3 meses, né? De 1, 2, 3 meses de frio, tá? Agora o frio vem uma frente fria, daqui a pouco ela passa e vem o calor. Aí fica uma semana, 2, vem mais uma frente fria, ela passa e volta o calor. Ou seja, nós não vivemos, né, de uma maneira contínua o período do inverno, no frio, né? Porque o frio passa rapidamente e vem o calor logo em seguida. Agora, também estamos observando, né, que o fator climático, né, ele vem mudando. Eu não sei se é questão que eles falam, né, os pesquisadores do aquecimento global, que isso vem afetando, né, em muitas regiões do planeta. Isso também não é comprovadamente cientificamente, porque existe a causa do aquecimento, pode ser um fator natural do próprio ciclo da Terra, né, tá certo? Ou se é por a questão da emissão dos gases, né, de CO2, dióxido de carbono e várias impurezas, né, que nós jogamos na atmosfera, e isso vem a causar uma estufa, fazendo com que haja um aquecimento. Ou seja, tem uma pesquisa de várias áreas na questão climática e os fatores
que causam todas essas alterações climáticas, não é mesmo? É muito complexo porque existem muitas variáveis para que você tenha uma previsão do tempo e as causas que isso pode vir, né? A intensidade que isso pode vir. É claro que com satélites, com supercomputadores que nós temos hoje, nos centros de pesquisas, nos centros de meteorologia, né, conseguem, em alguma fração de tempo, né, nos próximos 2 dias, na próxima semana, uma previsão do que vai vir. Mas a gente a médio e longo prazo, a gente não consegue saber, porque a natureza tem muitas variáveis. Então a gente consegue prever as mudanças climáticas que vêm logo à frente, né? Mas não muito à frente, né? Tá certo? É uma questão de probabilidade, é uma questão de hipótese, né? Agora, uma coisa é certa, nós estamos reparando que muitos fatores que não eram comuns já vêm ocorrendo ultimamente, os últimos anos, aqui no nosso país, principalmente na região sul. Furacões, tempestades, um frio intenso, geadas e neve, né? Olha quantas cidades nevaram agora, esses dias atrás aqui no sul do país, né? Em Gramados, Urubici, Cambará do Sul, várias cidades, neves e neves, né? Neve mesmo, né? Aquela amostra para inglês ver, realmente neve caindo mesmo, né? Então, a gente está vendo algumas mudanças radicais mesmo na natureza. E a tendência, segundo os pesquisadores, segundo os cientistas, é que elas venham a ocorrer com mais frequências doravante, né? Doravante, porque isso pode ser um ciclo que a Terra está passando nesta era agora, tá certo? E isso vai afetando com esses fenômenos, né, da natureza de forma bastante radicais, dos quais não existiam com muita frequência nos últimos anos, que agora a gente está se deparando com isto. Então nós que estamos na estrada com muita frequência, nós temos que estar atentos a esta questão de pegar um frio muito intenso, porque pode acontecer. O que pode acontecer também é que às vezes você vai viajar para algum lugar e você achar que lá não faz frio, né? Muita gente viaja para a África, por exemplo, e vai assim, nossa, a África é calor o tempo inteiro. Mas eu tenho relatos de pessoas que viajaram, por exemplo, para Marrocos e quase assim desistiram da viagem devido ao frio enorme que pegaram em Marrocos. Tá certo? Né? Então, quem está na estrada tem que estar preparado, mesmo que leve uma roupinha para viajar, né, para passear, como é que nós chamamos, se você não usar, mas a precaução para o frio, nós temos que estar sempre atentos. Eu sempre levo nas minhas viagens, né, uma muda, segunda pele, uma meia quente, né, cachecol, balaclave, toda uma luva bem quente, impermeável, né, que hoje você tem várias opções de luvas impermeáveis e excelentes luvas para o frio, não é mesmo? Então você tem hoje equipamentos, sim, para que você possa se proteger, né? Então a precaução aí é uma questão importantíssima para quem quer viajar, né? Principalmente se for viajar por muitos dias, tá certo? Então não conte que você só vai ter calor o tempo inteiro, porque a natureza hoje pode trazer uma surpresa enorme para nós e pegar a gente de calça curta, literalmente, e a gente morrer de frio, né? Tá certo? Então, por exemplo, no Nordeste, que as pessoas estão acostumadas quase o tempo todo só com calor, esta frente fria que chegou, né? Foi tão forte e ela está em quase todas as regiões. Ela se espalhou muito, essa frente fria, e até no Nordeste está fazendo frio, que há muito tempo não se via lá. E as pessoas não estão acostumadas com esse frio e chega a passar mal, não é mesmo? Então, gente, vamos ficar atento com essa questão do frio e vamos nos proteger com ele. Vamos tomar todas as medidas necessárias para que a gente fique bem no frio intenso, né? Tá certo? Né?
a questão também que o frio, ele ataca a gente psicologicamente. Por exemplo, numa viagem que você está fazendo e está pegando um frio intenso, a gente suporta o frio por determinado tempo e não por muitas horas. Então, na época de frio, na época do inverno, a viagem começa mais tarde, porque você vai sair mais tarde, porque se você levantar muito cedo para viajar, você vai pegar um frio tão forte que é muito perigoso. Fora a neblina, né? Fora o seu corpo que vai gelar rapidamente. Então, assim, no inverno, numa fase de frio, em frio intenso, a sua viagem vai começar mais tarde e acabar naquele dia mais cedo. Então, por quê? Por causa do frio. E o frio, depois que o sol se põe, né? Depois que o sol, né? Ele se põe, a temperatura ela cai absurdamente rápida. Então, assim, é muito rápido o frio quando o sol, né, se põe, tá certo? Então, durante o dia, você tem que viajar no sol, né, quando tem sol, e estar no lugar aquecido quando o sol se pôr, porque vai gelar, e vai gelar muito mesmo. E não sair tão cedo, para você não sofrer tanto, né? Então, não dá para você sair às 5 horas da manhã se você está com uma temperatura negativa, né? Tá certo? Então, espera 1 ou 2 horas a mais, sai 7 horas da manhã, 7h30, a hora que o sol já está começando a nascer, o sol já está um pouco mais alto, já está aquecendo mais a terra, para que você faça uma viagem mais confortável. Então, observe que no frio intenso, as suas horas de viagem por dia vai diminuir bastante, né? O sol se põe mais cedo, o dia é mais curto, não é certo? O dia começa a esquentar mais tarde, lá pelas 8, 9 da manhã, a hora que vai começar um sol mais gostoso. Antes disso é muito frio mesmo, estou falando no frio intenso, tá? No frio intenso, né? Tá certo? Então, você tem que se preparar o seu roteiro de viagem sabendo que você vai viajar menos quilômetros por dia no inverno, porque você vai sair mais tarde e parar mais cedo para algum lugar, para alguma pousada quente, um hotel quente, né? Se for de barraca, então, nossa senhora, tem que levar muito agasalho, um cobertor térmico, né? Enfim, aquele de alumínio, né? Aquela capa de alumínio contra o frio, um saco de frio, bem, enfim, né? Tem todos os equipamentos aí para você se proteger hoje do inverno, tá certo, né? E agora, não esqueça que essa questão do frio tem a questão do estresse, tá? Tem gente que começa a viajar no frio e começa a pegar tanto frio que ele simplesmente para, ou ele muda de roteiro para um lugar mais quente, ou ele volta embora. Tem vários casos de motociclistas que estavam viajando no frio, né? Tem uma grande amiga da gente, a Carla, que estava indo para o Alasca, e lá nos Estados Unidos, ela pegou um frio tão grande, e ela começou a ficar com um fator psicológico tão abalado, daquele frio intenso, que ela resolveu abortar a viagem para o Alasca e dar a volta para os Estados Unidos. Então ela simplesmente desistiu daquela viagem, devido à questão de estresse que ela já estava. Cada dia da viagem dela, ela falou que estava pesando muito essa questão psicológica, e aquele frio, que ela achou por melhor para a segurança dela, simplesmente cancelar aquela viagem para o Alasca, e aí ela então mudou a viagem dela e foi somente para os Estados Unidos, tá bem? Porque subindo estava muito frio. Então, gente, observe que você tem todo um planejamento de uma viagem, onde ele vai levar um determinado tempo, um determinado investimento, tá certo? E que devido ao frio, tudo isso pode mudar. De repente, todo o teu planejamento para que você faça aquela viagem, mas pegou um frio tão intenso e durante tanto tempo que a sua questão psicológica e seu estresse foi tamanho que você, por segurança e usando bom senso, né, falou assim, é melhor eu não fazer essa viagem, porque eu não estou conseguindo viajar como eu gostaria e com a segurança que eu gostaria neste frio.
e aí então ela mudou a viagem dela para outro caminho. Tem gente que não sequer sai para viajar, porque devido à região que ele quer ir está muito fria, né? Hoje meus amigos de WhatsApp, né, falaram: Tutu, eu estava com uma viagem planejada, mas devido a este frio enorme, eu decidi não ir. Eu decidi passar esta frente fria toda e vou depois, né? Eu não quero enfrentar este frio, né, esta intensidade de frio na minha viagem, né? Então ele preferiu não fazer a viagem, tá certo? E tem aquela questão também do cara que vai viajar no frio mesmo, como é o caso do João Luiz, que já viajou quase esse mundo todo, que me mandou vários vídeos dele embaixo de nevasca, no gelo, com chão, com pista de neve, tá certo? E ele continuou a viagem dele, mesmo neste fator climático de frio intenso, né? E de um risco também muito grande. Era barro na pista, frio congelante, sabe? Então, assim, por dias e dias e dias, uma região realmente muito fria, mas seguiu a viagem e conseguiu concluí-la, né, de uma maneira assim, com muito êxito. Então observe, gente, que o frio ele pode ter alguma atuação sobre você que você não espera, e às vezes você chega no estado de desistir da viagem devido ao frio, tá? Então a questão do frio não só ataca a questão psicológica, a questão também do estresse, mas a sua coordenação motora. E não esqueçam que as partes do corpo que gelam muito, geralmente, né, é aqui, esta região do pescoço. Por isso que eu sempre falo que quando você vai viajar, é importante você ter uma bolha na sua moto, né, na sua carenagem, para que esta bolha ela ajude a diminuir a intensidade do vento no seu corpo. Então tem muitas bolhas hoje que protegem você, a altura, né, a altura, a largura. Então as bolhas, para quem vai fazer uma viagem longa, além do vento, do inseto, das pedras, ela nos protege um pouco do frio atrás daquela bolha, né? Porque não vem aquela intensidade daquele vento direto no seu corpo. A bolha faz com que o vento, né, saia do seu corpo, né? Desvie de você, não é mesmo? Então o que gela muito? As mãos gelam. E outra coisa, quando nós estamos pilotando, o uso da mão é muito frequente. A embreagem, freio. Imagina então se você não está tendo uma coordenação motora direito nas mãos e você precisa frear rapidamente e seus dedos não correspondem o que você quer fazer. E você não consegue frear a distância, né, que era necessária para parar a moto, né, para evitar algum acidente. E devido a você estar com a mão quase congelada, o seu movimento que você tem é lento. E aí, gente, cada segundo que passa, a gente sabe que pode ser aquele segundo a mais ou aquele segundo a menos que vai te livrar ou não, né, de um grave acidente. Então, as mãos têm que estar quentes sempre. Quente, né? Tá certo? Outra coisa, esta parte aqui, ó, do pescoço, né, gela muito também. E todo o seu corpo vai começar a ficar mais duro com o frio, né? Você vai ficando gelado, entendeu? E você vai ficando com dificuldade de movimentar. As pernas, o joelho gela muito e os pés. Ou seja, quase o corpo inteiro. As mãos, pescoço, os joelhos, os pés, né, gelam. Geralmente nas viagens gelam. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, algumas sugestões para a gente amenizar este frio nestas partes do corpo nosso, né? Pescoço, pulmão, né? Aqui no peito, né? O pulmão, né? Aqui no peito, os joelhos, o pé, a luva, tá bem? Então, eu só estou falando das questões de quanto que o frio age sobre o nosso corpo e a nossa mente, não é? Altura também, né? Eu estava falando ainda há pouco que eu estava na Cordilheira dos Andes, em julho, voltando do Atacama, de São Pedro do Atacama, indo em direção ao Passo de Rama. Eu passei por um momento bastante difícil lá, bastante perigoso,
né? Eu peguei gelo na pista, estava a menos 15 graus. Isto foi confirmado pelos policiais lá da aduana do Passo de Rama. Ele falou, gente, vocês são loucos. Você sabe qual a temperatura que está lá em cima na cordilheira? Está menos 15 graus e uma intensidade de vento não sei de quanto. Tá certo? O vento levava tudo. Tanto é que eu tirei o capacete da minha moto. Por quê? Porque eu estava na pista a 60 por hora, no frio, né? Aquele frio congelante. E deu tempo de parar a moto, porque por uns 20 metros tinha gelo na pista. Eu tenho um vídeo que eu mostrei quando eu estava neste local, tá no meu Facebook, em alguma página lá atrás do meu Facebook, tem este vídeo, eu mostrando essa passagem de menos 15 graus na Cordilheira dos Andes, que eu não esperava pegar um frio desse, porque eu estava voltando do Peru. E no Peru, em julho, não peguei esse frio absurdo. Só que eu tive a ideia de voltar pelo Atacama. E aí eu peguei a coisa feia lá, né? Feia mesmo. Tanto é que no Atacama, em São Pedro do Atacama, estava menos 6 graus. Quando eu saí às 9 da manhã de São Pedro do Atacama para ir para Tilcara, né? Passando pelo Passo de Rama. Então, só que acontece que eu estou lá a 2.400 metros de altura em São Pedro do Atacama e vou passar de 4.000 metros subindo a cordilheira. E eu já saí de São Pedro do Atacama com menos 6 graus negativos. É claro que, olha a ideia aqui de Jerico. Eu falei, mas é 9 horas da manhã, daqui a pouco o sol vai esquentar e essa temperatura vai aumentar. Então eu pensei que ia acontecer ao contrário. Eu pensei que a temperatura iria aumentar com o passar do decorrer do dia, né? O sol mais a pico, né? O sol mais intenso. Só que eu esqueci que eu ia subir. E cada metro que você sobe, gela muito, gente. Gela muito. A temperatura cai muito rapidamente quando você está subindo, né? Uma montanha, uma cordilheira. Então, foi o que aconteceu, tá certo? Eu já tinha andado lá meus 100 e poucos quilômetros, a hora que eu estava subindo de fato a cordilheira, e eu estava a mais de 4.000 metros, quando eu peguei todo aquele gelo na pista, vento, uma intensidade de vento fortíssima, e eu tive que parar a moto, porque obviamente eu fiquei com medo de atravessar aquele gelo, e escorregar, e cair, me machucar, quebrar um pé, quebrar um braço. Eu falei para a Márcia, vamos parar aqui, eu tirei os bauletos da moto, por quê? Eu tinha que passar no areião do lado da pista, e o areião estava misturado com neve, com gelo e areia, né? Aquelas pedras e areia, e a moto afundava, então eu não conseguia ir com a moto porque ela afundava. Aí eu tirei o top case da moto, eu tirei os 2 bauletos do lado, naquele frio e naquele vento enorme, e o capacete estava me atrapalhando. Eu tirei o capacete e coloquei em cima do banco da moto. O vento simplesmente, gente, levou o meu capacete. E eu tive que ir naquele areião lá na neve, correndo atrás do meu capacete, porque mesmo assim o vento levou ele. Então, assim, gente, só quem pegou um momento desse que sabe o que eu estou falando. Porque nós aqui no Brasil, nós nos deparamos, às vezes, quase nunca com uma intensidade dessa, com uma temperatura tão negativa e com um vento tão gelado. Sabe, às vezes você passa uma vida aqui no Brasil e nunca passa por uma situação dessa climática. Entende? Então nós não estamos acostumados com isso. E quando você se depara literalmente dentro de uma situação dessa, você quase entra em pânico. Você fica desesperado, porque você é uma que não esperava. Eu esperava a temperatura subir e ela diminuiu, né? E aquele vento que veio. Então te pegou todos aqueles fatores e ao mesmo tempo gelo na pista. Que eu tive que pensar no que fazer com a Marcita. Falou, meu Deus, e agora? Se eu passar por esse gelo, provavelmente a gente vai cair, porque aquilo lá é liso, como um sabão o gelo na pista. Aquilo lá é um quiabo. Então não dá para você arriscar atravessar aquele gelo com garupa, com uma moto pesada. Se você cai ali naquele frio e te quebra alguma coisa do corpo, aí você vai ver o estrago que é e o risco de vida que você está levando. Tanto é aonde nós paramos, tinham 2 cruzes de casais de motociclistas e um deles era brasileiro, que já morreram exatamente naquele local que nós estávamos, né? Tá certo?
Então, não é brincadeira o frio intenso. A gente corre risco de vida até. E fora o pane que te dá e aquele preto, né? Que baixa, aumenta tanta pressão que as suas vistas escurecem e você não vê mais nada. Tá certo? Daquele apagão. E tem acidentes que levaram à morte também motociclistas que, atravessando a cordilheira, devido à intensidade do frio e também da altitude, vieram ocasionar desastres que terminou em mortes, né? Tá certo? Então, olha a situação. Então, eu consegui tirar todos os bauletos e o top case da besoura no zóio, né? Da nossa moto. E do lado da moto, fazendo força, com a Márcia também empurrando, a gente conseguiu atravessar aqueles 20 metros de gelo pelo lado, né? Pelo areião. E chegando lá na frente, eu coloquei os bauletos de novo, mas observe que você, com a 4.000 metros de altura, falta de ar, um frio enorme, minha mão estava congelando, tá certo? O seu corpo congelado, você andar 20 metros para pegar os bauletos, depois volta para pegar o top case, observe que empurrar a moto, e você quase sem oxigênio, porque aquela altura lá, o ar é rarefeito. Pensa na situação, pensa, para e se coloca nessa situação, se não é desesperadora. Tá certo? A cada minuto a mais que você fica parado nesse lugar tentando resolver a situação, é muito complicado. É muito complicado mesmo, principalmente se você não estiver adequadamente vestido. Com uma luva muito boa, com uma roupa, né, que te proteja. Tá certo? Eu sempre levo a capa de chuva, obviamente a gente sempre leva, mas no frio e com os ventos, eu costumo colocar a capa de chuva, porque o plástico, ele protege de entrar aquele vento gelado em você, né? Quando eu estava indo para o Ushuaia, eu peguei um frio muito grande lá, e o que me ajudou muito, eu e a Marcita, foi a capa de chuva que a gente colocou por cima das nossas roupas, né? Então a capa de chuva protege muito também a questão do frio e do vento, né? Entrar, né, no seu corpo, tá certo? Tá? Então é isto. Então as precauções que nós temos que ter no frio, gente, é muito grande, né? Então, agora, falando das precauções um pouco, o que eu chamo a atenção? A questão hoje nós temos aplicativos, né, de clima-tempo que prevêem para nós, pelo menos nos próximos dias, se vai vir uma frente fria ou não, qual temperatura que está para a região que você quer ir. Então, se informe, né? Se informe no clima-tempo ou algum aplicativo que você usa para ver a questão da temperatura naquela região que você vá e se previne se vir uma frente fria muito grande ou se aquele lugar que você vai é frio, né? Como Urubici, por exemplo, costuma ser frio. Né? Você está numa serra lá e você está no sul do país, tá certo? A região das serras catarinenses, das serras gaúchas, no Paraná. Então esse frio é muito forte de São Paulo para baixo, principalmente. Então se você não mora nesta região e vai para essa região, então se prepara que a chance de você pegar uma intensidade de um frio muito grande, a probabilidade é muito alta. Provavelmente você vai passar um frio muito grande se você não for preparado, né? Então, primeira coisa, se informar através dos sites, através dos aplicativos, sobre a questão do clima para onde você vai. Saber se na região que você está indo, para fazer dentro do seu roteiro, se tem probabilidade de pegar um frio intenso, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo de Marrocos. Tem gente que ia para lá só com uma roupinha leve de verão, porque depois de lá também eu vou seguir para a África, e a África é só calor o tempo inteiro, etc. Não é não. E pegaram um frio em Marrocos que foi de rachar o coco lá, né? Não é calor não, de frio mesmo. Então assim, você tem que saber se para onde você está indo, né? Dentro do seu roteiro, se há uma possibilidade de você pegar um frio muito forte. Então, vá preparado. Por quê? Porque você se preparar psicologicamente é importante.
Se você já sabe que vai pegar frio na sua viagem, você já vai preparado para isso. Não só da questão de equipamentos, de roupas e tudo mais, mas a questão psicológica, porque você vai esperar pegar um frio. Então, se o frio chegar, você já estava preparado para aquilo. O frio não vai pegar você de surpresa, porque você já estava esperando aquele frio. Então, essa questão do estresse, ele vai ser bem menor se você já está preparado para o que vai vir à frente, não é mesmo? Então, essa precaução, este planejamento, este estudo, este levantamento de informações para onde você vai, isso faz com que você se sinta mais seguro e você faz uma viagem, né, com menos estresse e com menos surpresas, que pode acarretar uma ansiedade muito grande em você e estragar a sua viagem, né, devido à ansiedade daquele momento que você não esperava. É óbvio que toda viagem tem as suas surpresas, né? Faz parte da viagem, mas quanto mais planejado for a viagem, quanto mais estudos, mais pesquisa você estiver feito, com mais segurança você fará esta viagem, não é mesmo? Principalmente numa época de frio e se você vai viajar por uma região que é fria, como o sul do país, não é? Então, você tem que se planejar e se preparar melhor para esse tipo de roteiro que você vai fazer, né? Se você for pegar frios intensos, não é mesmo? Tá? Isto vai ajudar muito a sua questão psicológica também, né? Sempre levar, gente, eu estou repetindo algumas coisas que é importantíssima, mesmo que for levar para passear, mas leve uma muda de roupa quente, né? Uma boa meia, uma boa segunda pele, tá certo? Uma pescoceira, um cachecol, faça uma malinha pequena lá, mais leve. Ah, mas eu só vou para a região de calor. Pode acontecer de vir uma frente fria e você poderá passar muito frio e estragar a sua viagem, tá certo? Porque você não esperava aquela frente fria e você está totalmente despreparado, né? Não tem equipamento nem roupa adequada para enfrentar aquele frio que você não esperava. Então, precaução nunca é demais, né? Então, não sei quem que falou aqui numa das conversas que a gente tem de WhatsApp, ele falou assim, a precaução nunca é demais. O cara prevenido, ele leva até embreagem, né? Até disco de embreagem. Eu achei demais, né? O cara bem prevenido leva até embreagem. É isso daí, né? Ele deu o recado dele, né? Então, se protejam, tá? Bom, se proteger bem as mãos, que eu já falei, tem luvas muito boas, pescoço e principalmente também os pés, tá? Tomar bebidas quentes. Eu gosto, quando estou numa região fria, chocolate quente, gente, bem quente mesmo, aquele que quase queima a língua da gente, mas como esquenta, viu? Nossa, você tomar aquele chocolate quente, porque o chocolate, ele esquenta mesmo, né? E além de dar uma energia para você. Então você pega aquele chocolate quente, né? Bem quente, no frio, né? Na estrada. Olha como ele te aquece, né? Você sente o seu corpo agradecer. Fala assim, ai, muito obrigado por esse chocolate quente. Muito, muito obrigado. Né? Então um chá quente, né? Bem quente, eu gosto também. Ou bebidas quentes, tá, gente? Tá? Então, na estrada, na época do frio, uma bebida quente é muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo mesmo. Eu também costumo fazer alguns exercícios de aquecimento na época do frio. Eu paro mais vezes também. Eu não fico muito tempo, muitas horas na moto viajando no frio, porque você vai congelando. Então eu paro com mais frequências. Eu faço alongamento, eu dou uma corrida, uns pau de chinelo, tá certo? Ou seja, né? Na hora que eu paro para tomar meu chocolate quente, eu me exercito para aquecer o corpo e fazer um aquecimento nos músculos, que fica tudo travado no frio, tá certo? Então faça um aquecimento do corpo com exercícios, tá? E depois continue a sua viagem, que você vai ver que você vai começar a curtir o frio.
você está aquecido, uma boa roupa, o corpo está bem, né? Porque você acabou de fazer todo o alongamento, todo o aquecimento. Aí o frio passa a ser gostoso. Você curte o frio, a paisagem no frio é outra, né? Tem paisagem que no frio, aquelas neves, que você vê aquela paisagem de neve, como vários vídeos que eu vi agora, que também me mandaram. Gente, fala assim, olha, o frio, a paisagem compensou o frio que nós passamos naquela estrada, né? Porque a paisagem era coisa assim incrível, incrível. E a paisagem no frio, gente, tem paisagens que é de você literalmente perder o fôlego. Só que não de frio, de emoção. Porque é a paisagem no frio, aquela névoa, né? Aquela nevasca às vezes. Olha, é uma coisa fantástica, né? Só que a gente tem que estar preparado em todos os sentidos, de corpo e mente, para que essa viagem seja de uma forma feita com o maior prazer possível, mesmo estando naquele frio, né, muito, muito forte, não é mesmo? Tá? E mantenha sempre o controle, gente. Mantenha sempre o controle da sua mente e do seu corpo, tá? Bom, estas algumas precauções que eu gostaria de falar com vocês. Obviamente que tem muita gente que vai, né, dar outras opiniões, sugestões, conselhos, né? Tá? E agora um pouquinho para fechar esta parte aqui de roupas, né? Não esqueçam, gente, não esqueçam que nem todo mundo tem grana suficiente para comprar uma roupa Gore-Tex, aquela 100% impermeável, uma bota impermeável, uma luva impermeável. Hoje você tem no mercado tudo quanto é coisa impermeáveis, só que são também caríssimas, dependendo da marca, dependendo do produto, são caros, muito caros, né? Agora, você tem algumas alternativas, né, que podem ajudar bastante quando está uma época de frio e você quer viajar. Você sabe o que eu uso bastante? Por incrível que pareça, já usei várias e várias vezes. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ufa! Eu acho que eu tô com calor até, de tanto falar aqui. Sabe o que é? Jornal. Jornal. Olha o que eu uso para amenizar o frio e para aumentar o calor do meu corpo. Jornal é uma das coisas fantásticas, uma invenção incrível, incrível. Jornal para mim tem uma utilidade enorme, que é me aquecer no frio, né? Então eu achei uma utilidade dos jornais, para mim há muito tempo. Então, ó, eu pego um calhamaço de jornal desse, gente. Se você colocar aqui, ó, né? Aqui no peito, você faz assim, ó, jornal, e embaixo de uma blusa de lã, né? Tá certo? Depois você coloca uma segunda pele por cima aqui, e olha, e você fecha aqui, ó. Pensa, aqui seu peito com esse jornal aqui vai ficar quente, quente. Eu coloco esse jornal também, sabe aonde? No joelho, aqui, ó, né? Eu pego aqui o joelho, aqui, ó, meu joelho, por dentro da calça, né? A segunda pele, não esqueça que no frio intenso, eu uso um cirolão, vocês devem usar também o cirolão, aquela calça, segunda pele, por baixo da calça normal que você está usando, né? Então, nessa calça de segunda pele, ou nesse cirolão, eu coloco ali também um chumaço de jornal no joelho, nos dois joelhos. Ah, mas Tutu, não tem aquele protetor de joelho que é de borracha, que também serve para te proteger se você raspar o joelho no chão? Sim, só que aquela proteção de borracha, geralmente ela é pequena, né? Ela não é tão grande. E eu coloco um monte de jornal aqui nos dois joelhos, porque o joelho também vai gelar, tá? E também, sabe aonde? Sabe aonde? Dentro da bota. Ó, essa bota é velhona, só peguei aqui como exemplo, né? Eu dobro bem o jornal, tá certo? Eu dobro bem o jornal, né? Faço uma palmilha, olha lá, ó. Forro bem por dentro da bota. Olha, minha mão já tá esquentando aqui, ó. Só desse segundo que eu coloquei o jornal dentro da bota, tá certo? Gente,
e façam, né, tipo de um forro por dentro da sua bota de jornal, tá? Então aí você pega uma meia de lã, né? Olha aqui, uma meia, tá velha já, mas ó, não, tá cheirosa. Ó, meia de lã, tá certo? Você hoje encontra meias que esse pessoal faz caminhada, montanhismo, trilhas, que ela faz todo ela respira. Eles falam que a meia, o tecido deixa, né, o suor sair, mas o calor não é isso? Então você mantém o calor, mas a umidade vai embora, né? Então você tem hoje uma tecnologia de material muito boa para o frio, tá? E não é um volume muito grande. Você tem hoje roupas fantásticas que são finas, como a segunda pele, e que esquentam barbaridade, tá certo? Então, gente, coloquem o jornal da bota, tá certo? Uma meia boa, para você ver se o seu pé não vai ficar quente, tá? Uma luva boa também, não esqueça, luva com forro, se possível impermeável, porque luva impermeável também não deixa o vento passar, né? Usem no pescoço cachecol, né? O cachecol, eu uso aquele tubo, né? Que eles chamam de pescoceira, tá certo? E também um cachecol. Esse cachecol veio da Itália, gente, né? Quando eu trouxe para minha mãe, eu peguei aqui só para pegar exemplo para nós. Esse cachecol aqui é quente. Imagina então você com a pescoceira, com um cachecol, com uma roupa, né, bem boa, com segunda pele, com jornal no peito. Vou colocar mais jornal que eu tirei o outro, ó. Peguei bastante jornal aqui, ó. Vou colocar mais jornal aqui, ó. Olha aí, que frio que, ó. Vamos lá pro Alasca, vamos embora pro Alasca aí, ó. Tá vendo? Fecha bem aqui tudo. Aí, ó, vai fechando aqui, tá certo? Fecha bem o pescoço aqui e tal. E se agasalha bem, para que o vento não entre, para que a chuva não entre. E se esfriar mais ainda, coloque a sua capa de chuva para proteger do vento, né? Em cima de tudo isso, coloca a capa de chuva ainda, tá certo? E também, eu também uso, agora estou usando aqui em Londrina, tá frio, e vai no tá certo? Uma balaclave, olha aí que beleza, ó. Aí, tá vendo? Ó, aí. É ou não é? Você vai aquecido ou não vai? Aí, tá certo? Ó, aí que beleza, vai fechando aqui, ó, com uma boa luva, com o jornal no peito, com o jornal no joelho, com o jornal dentro da bota, né? Com uma boa luva, com a pescoceira, com o cachecol, tá certo? E depois com uma boa jaqueta também. Se você tiver grana, comprar uma jaqueta de um material impermeável, de um material bom. Tem várias marcas por aí, né? Tá certo? Um bom capacete, para que não entre vento, né? E gele toda a sua cabeça, tá certo? Então, você hoje tem como fazer uma viagem quente, mesmo num frio muito intenso. É claro que se você ficar horas e horas e horas na estrada, vai gelar de qualquer jeito, mas vai demorar mais para gelar. E a hora que começar a gelar muito, você simplesmente toma um chocolate quente, não é mesmo? Toma um chocolate quente, faz um exercício, se aqueça e aí continue a sua viagem quando seu corpo estiver pronto para continuar a viagem, tá certo? Então você vai sair mais tarde e vai parar mais cedo para que você não fique muito exposto por muitas horas naquele frio intenso, tá bem? Outra coisa que eu recomendo também, se chover, né? Você na mão, por exemplo, você pode colocar aquela luva de borracha de cirurgia, né? E depois a luva normal por cima. Se molhar a luva por cima, você tá com a luva de borracha por baixo, que vai te proteger e não vai gelar muito a sua mão. Assim também como o saco plástico, né? Por dentro da bota, eu coloco geralmente por dentro da bota o saco plástico e depois por fora da bota. Então eu coloco por dentro, tá certo? Se entrar, eu amarro no meu pé aqui com a calça por fora. Geralmente, quando a bota fica molhada ou úmida,
que ela vai molhar a sua meia, o que que eu faço? Eu coloco um saco plástico, eu coloco a meia, um saco plástico, protegendo a minha meia da bota que está úmida ou que está molhada. Então, esse saco plástico por dentro da bota, quando a bota já estiver muito úmida, também vai ajudar você a aquecer. E não esqueça que a meia, você pega o jornal e depois coloca um saco plástico. Aí você coloca o seu pé na bota. E também, se a sua bota está seca e não é tão impermeável, ou não é nada impermeável, então você coloca, se você não tiver aquele, como é que chama, gente? Esqueci a galocha, né? Aquela galocha para você colocar por cima da bota, você pode colocar saco plástico também. O que eu chego a fazer é colocar saco plástico e amarrar com fita crepe, às vezes, né? A calça interna, e depois eu coloco a capa, tudo, né? Obviamente como deve ser colocado, né? Então, só que graças a Deus, hoje, né, eu tenho uma bota que é muito boa, é impermeável. Eu já peguei muita chuva com ela. Ah, não existe bota impermeável, Tutu. Olha, eu não sei, porque eu peguei chuvas muito fortes com a minha, né? É uma Toucan da Alpinestar. Embora eu não estou fazendo propaganda nenhuma, nunca fiz de marcas, né? Não ganho patrocínio para isso. Mas eu estou falando que esta bota, ela, para mim, ela se mostrou ser impermeável, tá? Porque eu já peguei, de fato, várias chuvas com ela e ela se manteve seca, tá? Então, assim, ela até agora está se saindo muito bem na questão da impermeabilidade, tá bem? Agora, se você quer garantir mesmo ainda, aí coloca galocha por fora, né? Aquela galocha que você cobre a sua bota, ou mesmo um saco plástico, para tudo que impeça a água entrar na sua bota, tá bem? E assim na sua luva também, tá bom? Bem, isso. É isso daí, gente, né? As questões das roupas, né? Tá? Vocês hoje têm no mercado muita coisa boa, né? Tá bem? Agora, questão também de embaçar a viseira, quando tem um frio muito intenso, ela costuma ficar mais embaçada. Você tem produtos hoje de desembaçar a viseira. Tem até vídeos que mostram que se você pegar uma gotinha de detergente, passar do lado de dentro e de fora da viseira, de detergente, né? E depois um algodão para tirar essa película, né? mais grossa que ficou do detergente, né? Só para ficar aquela película mesmo, para que a água não fique ali, né? Tá certo? Que não embace a viseira. Tá bem? Eu uso o tubinho hoje desses spray anti-embaçante que tem, né? Voltado justamente para não embaçar viseiras, vidros, enfim, qualquer espelhos, né? Tá? Tem produtos no mercado aí bons que você não tem a questão de ficar a sua viseira, né? Como é que é mesmo? Embaçada. Tá bem aí. Tá bom, gente? Então, é isso que eu gostaria de conversar com vocês. E, obviamente, como eu já falei, né? Tem gente que vai complementar aqui muitas coisas das quais eu já falei, reforçar, dar mais sugestões, passar para nós aprendizado, experiências de vida, de viagens no frio intenso, experiência mesmo como aquela que eu relatei para vocês, né, lá que eu estava no Atacama, tá? Então foi punk ali, a coisa foi séria mesmo, seríssima. Hoje eu já estou muito mais esperto na questão do frio intenso, eu já tomo muito mais cuidados, eu já tomo as minhas precauções quando eu vou para uma região que pode estar muito fria. Eu vou com equipamento de roupa adequado para isso, com todos esses itens que eu falei para vocês que são importantes, né? Dependendo do seu poder aquisitivo, você pode comprar uma roupa melhor para o frio. Aqueles que não têm, né, tantas condições,
financeiras para investir em bons equipamentos, você tem alternativas bastante em conta, né? Para você se proteger um pouco do frio, tá certo? Então, o importante é que você nunca perca o espírito de querer viajar, a sua vontade de estar na estrada, tá certo? Aquele espírito que todos nós motociclistas temos, aquele prazer que é inexplicável que nós temos de pegar a nossa moto e ir para algum lugar, né? Porque é o que eu sempre falo, é na estrada que nos encontramos, e é ali que é o nosso lugar mesmo, né? É onde nos encontramos. Na estrada nós nos encontramos conosco mesmo, dentro consigo mesmo, fazendo uma autorreflexão da sua vida, e também você encontra com outros amigos, faz novas amizades. Então, literalmente, é na estrada que nos encontramos, tá? Com frio ou sem frio, com chuva ou sem chuva, seja como for, porque é lá que eu quero estar sempre com a minha motoca e com a Marcita, né? Essa aqui não é o chocolate quente nem o chá quente, é a água mesmo, porque não tá tão frio assim, tá bem? Legal, né? O Dobrando a Vida Aita tá aqui para aquecer as mãos, luva cirúrgica, antes de vestir as luvas de pilotagem, tá aí, ó, tá? Então, o Dobrando a Vida Aita tá falando que as luvas cirúrgicas, antes de colocar a luva, né? Tá certo, é isso daí mesmo. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal do YouTube, canal Tutu Rossi Mototurismo, tudo junto. Deem uma força para nós, se inscrevam, coloque o sininho lá. Toda semana tem lá um vídeo da nossa live. A Márcia faz o download, abaixa lá para o YouTube, não é mesmo? Tem muitos vídeos bacanas lá, né? Então curtam mesmo lá, assistam os vídeos, tem muitas informações, né? Como a informação da live passada, onde nós falamos se você é motociclista ou motoqueiro, lembra? Foi sensacional o assunto da live passada. Eu deixei aqui meu ponto de vista sobre este delicado assunto, né? Ser motoqueiro ou motociclista, mas eu acho que é importante a gente colocar a nossa visão, a nossa posição, né, sobre este tema, que nós somos motociclistas e também motoqueiros. Então assistam lá e aí vocês verão qual é o meu ponto de vista sobre esta questão, tá bem? Eu acho que foi muito legal e muita gente também deram as suas opiniões, né? Foi bacana. Então a gente sempre está com conversa curta muito legal, de assunto muitos, assim, eu acho que assuntos pertinentes a nosso universo do motociclismo, né? Tá certo? Como agora, né? Viajar no frio intenso. E o que pode, o que nos ajuda? Quais são as informações? Quais são as experiências de quem já passou por um frio intenso? Né? Quais são as dicas? Né? Os conselhos? Isso é muito legal, não é mesmo? Então a gente vem se esforçando aqui sempre para deixar coisas boas, compartilhar com vocês experiências, não é? Tá certo? Eu acho que isso é muito legal. Opa, chocolate quente do Rio do Rastro é uma delícia. E é mesmo, né, gente? Olha, pensa numa coisa, numa hora boa, que é a hora que você para, você tá com aquele frio, mas frio mesmo, né? Aquele frio de rachar. Nossa, e de repente vem aquela canecona assim com chocolate quente, e você toma aquele golão assim, ó, e aquela coisa vai esquentando aqui seu corpo. Avião, nossa senhora, como é bom chocolate quente no frio, gente. Olha que bebida fantástica, viu? Chocolate quente no inverno. Eu adoro, porque o corpo agradece. A gente sabe quando a gente está fazendo uma coisa boa para o nosso corpo, que ele agradece a gente, né? Fala assim, ai, que bom que você está fazendo isso. Não é mesmo? Valeu, Jaque. Olha quanta gente, não é mesmo? Puxa, que felicidade tê-los aqui conosco, viu? Valeu demais, gente. Valeu mesmo. Então, tá aí a nossa conversa curta com Tutu Rossi e Marcita, né? O Internacional Mototour. Opa, tá aqui o Marcelo. Opa, o Marcelo Corradi. Ficou um ano aqui no Brasil e agora conseguiu voltar para a Itália, onde ele mora. Um grande irmão da gente, grande amigo, motociclista. E tem uma agência de mototurismo na Itália, tá, gente?
tá aqui, ó. E quem quiser falar com ele, Internacional Moto Tour, está aqui no nosso Instagram. Ou quem quiser o contato dele, fale comigo, que eu passo o contato do Marcelo Corradi para quem quiser fazer um tour de moto pela Itália, tá? E não só pela Itália, tá? Mas o Marcelo Corradi é o cara para fazer isso, tá? Ele é brasileiro, super amigo, e ele tem os roteiros maravilhosos lá. Então vamos falar com o Marcelo Corradi, que está aqui conosco, tá? O Motal Transalp está falando, eu particularmente gosto muito do frio. Nesses dias gelados aqui na Grande Florianópolis, eu estava saindo às 6 da manhã com a bermuda. Ah, legal, né? Essa é a ideia, tá bem? Essa é a ideia de fazer esta live aqui com vocês. Então tá, e cuidem-se bem, se agasalhem do frio, e se pegar a moto para uma viagem, já sabe então desses conselhos que passei aqui para vocês, que são importantes para que você faça uma viagem segura, uma viagem prazerosa e uma viagem só de lembranças realmente maravilhosas, tá bem? Deus abençoe, aquela ótima semana a todos e até a próxima segunda-feira, é na estrada que nos encontramos. Beijão para todos, valeu, foi muito bom, valeu mesmo. Parararara. Eco! Tchau, meus queridos amigos. Valeu! Ai, que legal, né? Beijão pra vocês. Valeu mesmo, viu? Valeu, Célio. Obrigado, querido. Obrigado por tudo. Até a próxima segunda. Tamo junto.